Olá, pessoal! Hoje conheceremos um pouco da realidade dos migrantes internacionais. Vamos lá? Na semana passada falamos sobre o conceito de migração. Espero que vocês se recordem. Hoje nós vamos continuar com este mesmo assunto, só que dando enfoque no Brasil e principalmente no nosso estado, Mato Grosso, porque temos recebido uma quantidade muito interessante e importante de migrantes provindos da Bolívia, do Haiti e da Venezuela. Para a gente entender um pouco mais, vocês sabiam que a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, que aconteceu no ano de 1994, na sequência das conferências da ONU da década de 90, da qual o Brasil fez parte, apresentando o capítulo 10 de seu Programa de Ação, a questão das migrações internacionais? Neste fórum foram debatidos vários temas relativos à migração, considerando que as migrações nos dias de hoje estão relacionadas ao processo de desenvolvimento, destacando fatores como a pobreza e a degradação ambiental, que, aliados à ausência de paz e segurança em alguns territórios, considerando também a violação dos direitos humanos, faz com que as pessoas abandonem seus países de origem em busca de melhores condições de vida. Esse documento que a gente começou a ver no slide anterior, ele vai evidenciar os efeitos positivos que a migração internacional pode assumir, tanto nas áreas de destino como para as áreas de origem. No entanto, precisa-se que os governos analisem as causas dessa migração para tentar transformar a permanência num determinado país em opção viável para outros. Além disso, incentivar a migração temporária e o reforço do regresso voluntário de imigrantes também enfatiza a necessidade de dados e informações adequadas devido ao grande número de pessoas que se movimentam no processo migratório. Existem 3 tipos de migrantes internacionais. Atenção para cada um deles: os migrantes documentados, os migrantes não documentados e os refugiados ou asilados. Os migrantes documentados são aqueles que conseguem entrar legalmente no país, passam por um processo de confecção de documentos, de vistos, enfim, consegue fazer com que sua cidadania seja reconhecida no país onde ele decide residir. Por sua vez, os migrantes não documentados são aqueles que entram em um país de forma ilegal. Como exemplo, nós temos os diversos migrantes que procuram entrar nos Estados Unidos a cada ano de forma ilegal. Então, essas pessoas, quando conseguem fazer essa entrada, elas correm o risco de ser deportadas, além de não possuírem nenhum direito, como saúde e moradia, uma vez que elas não têm a sua cidadania reconhecida nesse país. Esses migrantes também tem-se a recomendação para que os países possam ter uma abordagem diferenciada para a redução desse número, evitando também a exploração e proteger os direitos dessas pessoas, porque independente do processo de migração, elas possuem direitos porque são seres humanos. Além de também prevenir o tráfico internacional de pessoas, que é uma realidade infelizmente existente, e protegê-los contra o racismo, contra a discriminação e a xenofobia, que foi um dos termos que nós vimos na aula anterior. E por fim temos os refugiados, que são aquelas pessoas que muitas vezes fogem de conflitos no seu país. Como exemplo, vamos citar os refugiados dos diferentes países do Oriente Médio que vivem em constantes conflitos. E muitos deles se deslocam, inclusive, para o Brasil. Um dos temas que tem se discutido muito na atualidade é a questão da migração de venezuelanos, o chamado êxodo venezuelano.
isto é, a saída de pessoas da Venezuela para diferentes países, inclusive para o Brasil, como nós veremos a seguir. A presença desses migrantes no Brasil tem sido constante e o estado de Mato Grosso também tem sido local de residência dessas pessoas vindas da Venezuela. Essa saída de pessoas da Venezuela é um grande desafio que os diferentes governos de países que têm recebido esses migrantes enfrentam. Para vocês terem uma ideia, nos últimos anos, muitos desses governos se esforçaram excepcionalmente para poder acolher essas pessoas que estavam fugindo de perseguições, violência e carência material. Isto é, pessoas que procuram condições básicas para sobreviver. Mas, num período recente, muitos desses países têm criado políticas para que haja uma contenção nesse número de migrantes vindos da Venezuela. Algumas dessas medidas podem tornar frágeis a proteção dos direitos dessas pessoas. Como o professor disse anteriormente, todos têm os seus direitos, independente de onde vieram ou para onde vai. Infelizmente, também, muitos são os episódios de violência que têm acontecido contra essas pessoas e a aversão a elas, caracterizada pela xenofobia, tem prevalecido, preocupando as autoridades dos países que recebem essas pessoas. Toda a crise que está acontecendo na Venezuela, como nós acompanhamos nos noticiários, vai criando uma combinação de fatores que leva as pessoas, os venezuelanos, a deixarem seus lares incapazes ou sem jeito para voltar, ou um desejo de retornar ao seu país, uma vez que as condições de vida lá estão fragilizadas. Vamos analisar agora dois mapas que retratam um pouco dos conceitos relativos ao deslocamento das pessoas da Venezuela para diferentes regiões do mundo, ou seja, o processo de migração. No primeiro mapa, apesar dele estar em inglês, dá para a gente compreender a dimensão desse processo migratório por meio dos números. Nele nós temos dados dos anos de 2015 e 2017. Na cor cinza estão os dados referentes a 2015 e na cor vermelha a 2017. Procurem comparar os números. Olha só. Por exemplo, o número de imigrantes destinados ao Brasil em 2015 era de 3.425. Já em 2017 estava a 35 mil. Olha a diferença. E analisem também os demais números dos outros países e vocês vão ver que a diferença é muito grande. Isto é, através dessa análise percebemos que o número de pessoas que saíram da Venezuela nos últimos anos tem aumentado de forma significativa. Outro dado interessante também é o segundo mapa, onde se compara o tamanho do território da Venezuela com o do território de Mato Grosso. A diferença é mínima. E mais embaixo nós vemos a comparação da população da Venezuela com a população da região sul do nosso país, do Brasil. Se somarmos o número de pessoas que têm deixado a Venezuela nos últimos anos, nós vamos ver que vai ser um número muito alto, se comparado com o número da população do país. A questão desafio de hoje propõe o seguinte: qual é a sua opinião com relação aos migrantes? Eu peço que vocês escrevam a opinião que vocês têm a respeito dos migrantes, com base em toda a análise que nós fizemos até aqui de diferentes conceitos migratórios, com base também na aula passada, nos vídeos assistidos. Tenho certeza que vocês já têm uma opinião formada sobre esse assunto. Então, escreva essa opinião. Pausem aqui o vídeo para que vocês possam se ater à questão e qualquer dúvida, entrem em contato comigo.
Continuando, vamos aprofundar um pouco na questão dos refugiados. Alguns fatores podem imediatamente qualificar uma pessoa como um refugiado. Vamos ver quais são esses fatores? Como dito anteriormente, em países que estão passando por situações de conflitos, este é um requisito básico para a pessoa ser considerada um refugiado. Só que, para as pessoas que deixam a Venezuela, esse fator muitas vezes não se emprega. Então, o que acontece? Essas pessoas vão entrar clandestinamente em outros países. Uma migração característica, o grupo de imigrantes não documentados. Temos aqui dados das Nações Unidas entre 2014 e 2017 que vão apresentar o número de venezuelanos que deixaram seu país, cerca de 2,3 milhões. Mas esses são apenas os números oficiais. Extraoficialmente, esses números podem ser maiores, porque existem aquelas pessoas que vão deixar a Venezuela sem documentação. Então, essas pessoas não vão ser contabilizadas nesse processo. E o número salta de maneira gritante. Dos 2,3 milhões passa para 32 milhões. Diante de todo esse processo, são muitos os governos da América do Sul, dos diferentes países que recebem esses migrantes venezuelanos, que adotam medidas e políticas para garantir a eles permissões legais para residência em seus países. Temos alguns exemplos. A Colômbia, o Peru, o Brasil e o Chile criaram uma permissão especial de residência para imigrantes venezuelanos. A Argentina e o Uruguai permitem que eles solicitem um visto especial aplicável aos nacionais do Mercosul. No Equador, eles podem solicitar um visto ligado à Unasul para a permanência. Toda essa crise que estamos vendo, que está se abatendo sobre a Venezuela, tem feito milhares de pessoas desse país a migrarem para outros, como para o Brasil. A migração venezuelana em nosso país é motivada pelo cenário de crise que a Venezuela tem passado, vivendo uma instabilidade governamental desde 2013. A falta de emprego, de recursos básicos para a sobrevivência, resultou em uma situação de miséria, fome, agravamento de doenças e violência. Devido a esses fatores, essas pessoas começaram a se deslocar para outras regiões à procura de melhores condições de vida, além de oportunidades de emprego para sua sobrevivência. E o destino principal escolhido é o Brasil. O estado mais afetado por esse fluxo migratório é o estado de Roraima, justamente por fazer fronteira com a Venezuela, gerando uma sobrecarga de serviços públicos no estado de Roraima, no qual estamos estudando até aqui. O fluxo migratório venezuelano no Brasil atualmente é um dos maiores e o nosso país apresenta algumas dificuldades no recebimento desses imigrantes, classificadas como crise migratória. Apesar do estado de Roraima não comportar esses migrantes, isso não vai ultrapassar a capacidade do Brasil de recebê-los, pois, em relação aos demais estados, como o Mato Grosso, existem capacidades diferentes de integração desses indivíduos na sociedade. Em outros países, como nos Estados Unidos, no Canadá, o território brasileiro vai apresentar um número de imigrantes abaixo de sua capacidade se comparada com a capacidade desses países. Olha só os dados aqui. Apenas 1% da população brasileira é composta por imigrantes. No mundo, a média é de 3%. É de crucial importância que o Brasil possa superar cada um desses desafios e buscar soluções por meio de uma interiorização que possa distribuir esse número de imigrantes provindos da Venezuela dentro dos diferentes centros urbanos para que eles tenham maiores oportunidades de inserção na sociedade. Fugindo de toda essa crise que eles têm enfrentado na Venezuela, esses refugiados acabam que, por chegar na nossa capital Cuiabá,
com a esperança de uma vida melhor. No ano de 2018, de julho até dezembro, a capital recebeu cerca de 627 migrantes venezuelanos, sendo que destes, 179 foram encaminhados pelo Programa de Interiorização do Governo Federal e entidades parceiras. A maioria dessas pessoas vão chegar no nosso estado sem um direcionamento, como dito pela Pastoral do Migrante em Cuiabá, na pessoa da sua representante, Eliana Vitaliano. Ela fala: alguns ouviram falar que aqui em Mato Grosso tem mais trabalho, outros têm familiares que já estão residindo em Cuiabá e assim por diante. Analisaremos a seguir uma notícia que vai retratar um pouco dessa situação dos migrantes em nossa capital. Cuiabá tem 327 crianças imigrantes em escolas. A maioria é venezuelana e haitiana. De acordo com essa reportagem, o número de crianças estrangeiras matriculadas tem aumentado consideravelmente nos últimos 3 anos. Mais de 300 crianças migrantes estudam em escolas de Cuiabá, sendo que a maioria delas é de origem venezuelana e haitiana. A Secretaria de Educação de Cuiabá divulgou dados nesta segunda-feira, no dia em que a reportagem foi publicada. De acordo com esse levantamento, atualmente 327 crianças venezuelanas, haitianas, peruanas, bolivianas, angolanas, japonesas, inglesas ou de outras nacionalidades estão matriculadas nas 163 unidades educacionais da rede municipal de Cuiabá. Segundo esses dados, o número de crianças estrangeiras matriculadas na rede pública do município tem crescido nos últimos anos e aumentou consideravelmente nos últimos 3. Hoje estão matriculados regularmente 327 alunos de diversas nacionalidades, além de 72 estudantes indígenas. Os venezuelanos foram o maior grupo, com 113 alunos, seguido pelos haitianos com 111. Aqui, para finalizarmos este momento, temos algumas atividades. A número 1 diz o seguinte: dados oficiais como o número de crianças matriculadas em escolas públicas é uma estatística que o número de imigrantes tem aumentado no estado de Mato Grosso. Isto é perceptível em seu município? Se a gente analisar a realidade de Novo Mundo, será que nós temos recebido bastante imigrantes? Na rua, na movimentação dos comércios, o que vocês têm observado? Então coloquem a opinião de vocês com relação a esse assunto. Continuando aqui na questão 1 ainda. Você já percebeu se existe algum movimento migratório crescente em seu município? Em nosso município, pessoal, há presença constante de imigrantes? Analisem. Quais são os povos migrantes que chegaram em seu município a partir de 2014? Será que em nosso município chegou um número considerável de migrantes vindos de outros países a partir do ano de 2014? Pensem bem e respondam, ok? Questão de número 2. Qual foi a principal motivação que levou os venezuelanos a deixarem seu país e seguirem para o Brasil? Selecionem a alternativa correta. Analisem os contextos que a gente estudou até aqui e cada uma das opções apresentadas abaixo e marque a correta. A questão 3 vai ser uma questão também com alternativas. Então vamos lá. Conforme a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, o documento ressalta efeitos positivos que a migração internacional pode assumir, tanto para as áreas de destino como para as áreas de origem. Segundo esse documento, são considerados 3 tipos de imigrantes internacionais. Ao lerem as alternativas A, B, C e D, selecione qual vai representar esses 3 tipos de imigrantes internacionais. A questão 4 diz: conforme a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, quanto aos migrantes não documentados, recomenda-se a implementação de ações que visem. Temos aqui 4 pontos e
vocês vão assinalar, de acordo com as alternativas, qual o conjunto desses pontos que vai representar a alternativa correta a respeito de cada um desses fatores. A 5 é para vocês assinalarem a opção que vai apresentar o estado brasileiro mais afetado pela imigração venezuelana. A questão 6 também é uma questão para vocês escolherem uma alternativa, mas atenção, dessa vez é a alternativa incorreta. Então, olha só. Sobre a chegada e o recebimento dos imigrantes venezuelanos por parte do Brasil, assinale a alternativa incorreta. Ao observarem as 4 alternativas, vocês vão marcar a que for incorreta. A questão 7 é para marcar verdadeiro ou falso. Então, em cada um dos fatores aqui, sobre a migração venezuelana para o Brasil, vocês vão marcar verdadeiro ou falso. E embaixo vocês têm a sequência que vai ser a correta. Então, será que é FV na letra A ou na B? FV ou na C? VFFV ou na D? VVFF. Pessoal, quaisquer dúvidas que surgirem, vocês podem entrar em contato comigo, seguindo aquele cronograma que foi disponibilizado pela coordenação pedagógica. E espero que vocês tenham compreendido mais um dos fatores migratórios que estão presentes no nosso cotidiano em nosso país. Esta foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E friso mais uma vez, qualquer dúvida, basta entrar em contato comigo.